Demais. Eu comecei a tocar na igreja, né? Assim que eu é, iniciei o curso, aquela coisa toda, né? Aquela ganância de começar a tocar tal. Aí conversei com o pastor tal. Acho que com 2 meses eu já estava tocando os hinos, que eu estava no curso, eu estava tocando os hinos da harpa já na igreja, né? Os primeiros hinos da harpa, que aqui na igreja a gente tem esse ritmo, né? Os 3 primeiros hinos. Mas eu tocava e cantava, entendeu? Uhum. Eu achei melhor assim, né? Porque tipo, tem aquela surpresa de eu não saber os hinos que iam ser cantados, né, pelos irmãos. Mas aí eu vi que eu não tenho voz, sim, para cantar, então eu não estava gostando, entendeu? Aí eu parei, né? Desanimei. E não porque ninguém tenha falado, é porque eu sou um pouco autocrítica comigo mesmo, entendeu? Aí Uhum. eu desanimei de tocar na igreja. Eu falei, agora só vou voltar a tocar quando eu souber tocar de ouvido e vou poder tocar todas as músicas, entendeu? De vez em quando eu Aham. toco um hinozinho lá, tal, né? O pastor sempre deixa aberto, né? Porque na igreja tem outros instrumentistas, tecladista não tem, entendeu? E o pastor sempre deixa aberto, se eu quiser tocar algum hino, tal. Tô até ensaiando um hino para tocar amanhã, né? Se tudo der certo, eu vou tocar um hino amanhã, mas durante o culto, né? Mas assim, eu não me sinto bem, tipo assim, ficar lá parada e eu não saber tocar todos os hinos, Tem entendeu? mais gente que toca na sua igreja ou é só você? Não, teclado só eu mesmo. Mas tem uma Tem banda lá, tem mais gente que toca. Tem guitarrista, tem baterista, só, Entendi. guitarrista e baterista. E o que, que complica para você tocar os outros hinos? É porque eles não ensaiam? Não tem ensaio, assim, né? Geralmente o pastor, ele chama qualquer irmão para cantar os hinos da harpa, entendeu? Assim, na hora lá, aí ele chama qualquer irmão para estar iniciando com os 3 hinos da harpa. Aí durante um tempo acho que eu fiquei uns 2 meses, uns 3 meses, cantando, mas aí eu vi que eu não tenho voz para ficar cantando, entendeu? Inclusive, eu até me matriculei numa aula de canto, que eu quero me aperfeiçoar nessa coisa de cantar, entendeu? Uhum. E aí eu fui e parei, porque eu não tenho voz para cantar 3 hinos, ficar forçando, entendeu? E ficar lá, levar um instrumento e ficar lá parada, sem saber tocar todos os hinos, porque também eu sou um pouquinho crítica, sabe, comigo mesmo, eu puxo muito de mim, entendeu? Tá, As ó, duas pessoas. dicas importantes para você. Primeira delas, importantíssimo, assiste uma aula que está lá em aulas extras. É uma aula onde eu falo sobre transposição de tom para você aprender e descobrir exatamente qual é o melhor tom para você. Às vezes a gente vai cantar, e eu também, eu não tenho voz nenhuma. Vocês viram meu irmão aqui, foi a última live que nós fez, ele tem uma voz demais, ele canta super bem, canta, tem uma voz muito potente. Eu não tenho uma voz boa para cantar, mas eu sempre tento adequar. Claro que aqui nos vídeos aí eu adequo ao tom do hino para ficar fácil de vocês tocar. Então eu não penso na minha voz se vai ficar confortável para mim tocar, porque às vezes vai ficar confortável, mas vai cair no tom de mi bemol, e aí quem é iniciante não vai dar conta de tocar, porque vai dar um monte de pestana no violão e vai dar um monte de tecla preta para quem toca teclado. Então, como a ideia aqui é simplificar, pelo menos agora nesse início, tem as aulas mais avançadas, mas normalmente quando eu gravo as aulas mais iniciantes, eu tenho que simplificar para vocês tocarem. Então, aí eu não vou pensar na minha voz se vai estar num tom bom ou não. Eu vou focar no tom que vai ficar fácil de vocês tocar. Então, normalmente não cai num tom bom. Mas a primeira coisa é conseguir ajustar para o tom da sua voz. Tem, acho que mais de uma aula que a gente fez sobre isso, sobre essa questão de você encontrar o melhor tom para sua voz e como transpor. É legal porque às vezes a gente tenta tocar os hinos no tom original. Quem canta com playback sofre, porque quem canta com playback tem que cantar no tom original e pronto, porque o playback está naquele tom que foi gravado, mas cada pessoa tem uma tessitura vocal. E essa questão de cantar alto, cantar baixo, se você dá conta de cantar um hino ou não, não é um demérito se você dá conta ou não, porque isso é fisiológico. A gente nasce com uma voz, com uma tessitura, com estudo, dá para melhorar um pouquinho, aumentar o tom da nossa voz, mas não é muita coisa, porque isso é fisiológico, a gente já nasce. Tem gente que nasce com a voz grossa, com a voz fina, grave, aguda, mas isso já é natural da gente. Tem que sempre se adequar para o tom de voz da gente. Então, às vezes você vai cantar na igreja, às vezes a gente tenta colocar no tom original. Qual é o problema disso? Às vezes fica ruim para você cantar o hino, porque você vai cantar 3 hinos, cansa a voz, fica ruim. Então, se está ficando, se você está cansando a sua voz, provavelmente é porque está alto o tom. É legal você tentar baixar um tom e meio dos hinos, de todos eles,
e fazer o teste. Provavelmente vai ficar muito mais confortável, você vai conseguir cantar os 3 hinos e não vai ter dificuldade. Segunda dica importante, você falou que você leva o teclado e às vezes, quando está lá na igreja, fica parada. Todas as igrejas, isso é todas as igrejas têm um limite de hinos que são cantados. Claro que existem os hinos novos e é legal a gente sempre estar atualizado com os novos hinos, que é mais cantado nas igrejas, e também nos antigos vai existir uma quantidade ali, vai ter uns, sei lá, uns 30, 50 hinos, que normalmente são aqueles hinos que são cantados. Então, qual que é a dica, não só para a Gisele, mas para todo mundo que quer começar a tocar na igreja? Leva um caderninho, ou pode ser no celular mesmo, anota todos os hinos do culto. Durante uma semana, vamos supor que tenha, algumas igrejas têm culto uma vez na semana, tem outros que têm mais tempo, que tem 3 vezes na semana culto, mas vamos supor que seja igual a Assembleia de Deus aqui, aonde a gente congregava. 3 cultos, terça, quinta e domingo. Vai nesse culto, anota todos os hinos da harpa que são cantados. Por exemplo, você disse que são 3 hinos que são cantados na sua igreja por culto. Anota esses 3 durante, sei lá, durante 3 meses. Se os jovens vai cantar, se tem algum grupo separado, anota todos os hinos também. Se tem círculo de oração, anota todos os hinos. Estuda em cima desses hinos. Se vocês tirarem esses 30, 50 hinos, você já sabe praticamente todos os hinos que são cantados na igreja. Então, automaticamente, vocês não precisam tocar de ouvido para tocar na igreja. Uma vez que vocês tiraram esses hinos, pronto, toda vez que for cantar eles, você já tem uma pastinha com a cifra deles, já estudou em casa, vocês vão conseguir tocar. E automaticamente não precisa saber tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. Esse negócio de esperar tocar de ouvido para começar a tocar na igreja, eu acho que é a pior coisa que vocês possam fazer. Por quê? Eu aprendi a tocar de ouvido tocando na igreja. E todos os meus amigos que eu conheço já tocam bem depois que começou a tocar na igreja. Porque automaticamente na igreja a gente tem algo que acaba forçando a gente de evoluir. Se a gente está no conforto, só no estudo de casa, o que a gente vai falar? Assim como eu ouvi muita gente falando, professor, para mim está corrido no serviço. Para mim está complicado porque eu não tenho tempo. Automaticamente, quando a gente está na igreja, a gente tem que dar um jeito. Eu gosto de dar o exemplo da minha mãe, porque minha mãe é muito corrida a vida dela. Para quem não sabe, minha mãe tem uma loja aqui pertinho de casa e ela trabalha muito, gente, mas muito mesmo. Ela vai para a loja dela cedo, fica até tarde, só é ela, não tem funcionário, não tem ninguém, e ela trabalha muito. Se depender dela, quando ela está com tempo livre, ela nunca vai relar a mão no instrumento para tocar, para treinar. Agora, pelo fato dela tocar na igreja, ela tem a cobrança de que tem que tirar os hinos, tem que tirar a introdução, tem que aprender um hino novo, automaticamente ela chega em casa, mesmo que cansada, ela fala, não, tenho que tirar o hino. Até esses dias eu estava rindo dela. Eu cheguei lá, faltava um dia, ela foi convidada para tocar no casamento, ela nem queria ir no casamento, e foi uma amiga dela que tinha convidado ela para tocar no casamento da neta. Só que essa irmã, infelizmente, ela faleceu de Covid não, ela faleceu com algum outro problema, acho que renal, ela já era uma senhora bem de idade, ela faleceu agora na pandemia. E o casamento, por conta da pandemia, foi cancelado, e minha mãe achou que não ia tocar mais nesse casamento. E aí eles apareceram lá e falaram, irmã, você vai tocar lá no nosso casamento? A gente vai casar, e ela ficou meio sem jeito, ela falou, irmã faleceu, já tinha prometido que ia tocar no casamento. Eu cheguei lá, ela estava tentando tirar um monte de música. Só que sabe quando que ela estava tentando tirar essas músicas, esses hinos, para tocar no casamento? Um dia antes. Ela poderia já ter se antecipado e estar tirando bem antes, mas ela achou que não ia tocar. Mas ela deu um jeito, ela deu seus pulos para conseguir tirar todos os hinos e tocar. Foi lá e tocou no casamento, falou que deu certo, beleza. Agora, se ela não tem essa cobrança, será que ela estaria no teclado empenhado para tirar esses hinos? Então é a mesma coisa para vocês, não espera estar tocando de ouvido para começar, porque esse é um processo, vocês vão aprender já tocando automaticamente, tendo que se forçar. E não só isso, mas automaticamente vocês vão estar tirando muito mais hinos, porque toda vez tem que estar tirando hino. Vocês vão sempre se desenvolver muito mais do que uma pessoa que não toca na igreja. Então, não espera estar pronto para começar, porque pronto a gente nunca vai estar. E quando a gente aprender a tocar de ouvido, a gente sempre vai ter uma desculpa, mas agora eu preciso aprender a fazer o dedilhado tal. Mas agora eu preciso fazer a introdução tal. Agora eu preciso saber usar os acordes dissonantes. Sempre a gente vai ter alguma outra coisa para aprender. Então, a melhor forma para evoluir, se desenvolver, aprender a tocar de ouvido, aprender a tocar melhor os hinos, é tocando na igreja. Então, não espera estar pronto para começar, porque pronto a gente nunca vai estar.